Quanta coragem você precisa para soltar o seu passado? Quanta coragem você precisa para deixar para trás aqueles melindres, aquelas mágoas, culpas? Quanta coragem você precisa para perdoar ou se auto-perdoar? O quanto você está disposto a soltar tudo isso, gente? Confiar, sim, nessa ordem divina e dar os primeiros passos para olharmos internamente com coragem, com amor, com determinação e colocar luz nas nossas sombras, colocar luz nas nossas crenças, naquelas crenças que limitam as nossas escolhas. Querido ouvinte, você se considera uma pessoa corajosa? Você é daqueles que enfrenta qualquer situação de cabeça erguida, supera os desafios da vida e segue em frente sem medo? Ou você está entre aqueles que pensam que coragem é outra coisa? Será que ter coragem é entrar na jaula de um leão faminto? Só esses são os corajosos? Ou andar sozinho de madrugada em um lugar perigoso, ostentando um desses celulares bem caros ou então joias? Será que ter coragem é dizer tudo o que vem na cabeça sem pensar nas consequências? Ou será que é partir para a briga e descarregar toda a sua raiva em alguém? Pois é, gente, será que coragem é ausência de medo? No programa de hoje a gente vai falar sobre coragem, gente, um tema cheio de interpretações equivocadas e muitas vezes mal interpretado. Porque coragem vai muito além de atitudes impulsivas ou de correr riscos sem necessidade. Bem, então vamos lá. Liane, como a gente pode olhar para a coragem com os olhos da consciência? Coragem, gente, é uma virtude e uma força interior muito importante e necessária para o nosso despertar de consciência. Sem ela, ficamos cegos diante da verdade da vida, pois é a coragem que nos faz seguir adiante e agir sem medo, sem receio ou sem dúvida daquilo que tem que ser feito. Porque a pessoa corajosa, no sentido amplo, da palavra, sabe que a perfeição divina está em tudo. Mesmo para aquelas que sentem aquele medo como sinal, de uma prudência, de um alerta, mesmo assim ela segue em frente. Não se intimida diante dos desafios da vida. O corajoso não duvida da sua capacidade de ser, como ser divino. O corajoso é resiliente e ativo diante das adversidades da vida. O corajoso faz aquilo que precisa fazer, porque ele ouve o seu coração. Ele sente e depois age. Você já sentiu algum medo de seguir o seu coração? De dar um passo para o desconhecido? Mesmo sabendo que esse caminho poderia levar você a conhecer algo muito maior, a conhecer a verdade? E a verdade, gente, pode incomodar. A verdade incomoda, porque entramos num lugar que é desconhecido, mas que está repleto de infinitas possibilidades. Coragem e medo andam juntos. Como disse, aquele medo que vem antes da coragem, como um toque de cuidado, como um alerta. Medo no sentido de prudência. Esse medo, ok. Agora, aquele medo, aquele pânico que você sente e deixa de agir, esse medo que paralisa, esse medo não é saudável. Porque a coragem é uma força que te impulsiona, enquanto o medo é uma força que limita, que bloqueia a sua vida. Então, entendendo um pouquinho a palavra coragem, ela vem do latim cordis, que significa coração. E isso, gente, não é por acaso. Lembra que eu falei? Sentir com o coração? Pois é. No hermetismo, aprendemos que tudo é mente e que a realidade que vivemos é um reflexo, do nosso interior.
Falamos disso num programa passado sobre a lei da correspondência. Se você não viu, depois vai lá no nosso canal do YouTube, BIM91, BIM91, e assista. Por quê? Porque lá a gente explica como a lei da correspondência, né, que também está ligada com a lei do mentalismo, né, e todas as leis herméticas, impacta a nossa vida. Pois bem, então eu sinto medo, aquele medo nocivo, que não me deixa agir. Se eu tenho atitudes covardes e fico paralisada diante da vida, eu deixo de escolher porque tenho medo de algo que não conheço, é porque existem padrões inconscientes que me fazem agir assim. Já aquela verdadeira coragem que vem da voz do coração, do sentir, da intuição, dessa centelha divina que existe em todos nós e que sempre, veja bem, gente, eu falei sempre, conhece o caminho antes mesmo de a gente entrar no caminho. Isso é muito importante. Essa voz do nosso coração, que está diretamente conectada ao nosso ser maior, conhece o universo e as suas leis. O sentir que a gente tanto fala aqui, o sentir no coração sempre vai te mostrar o caminho a ser seguido. Sempre vai te mostrar a verdade da vida, a verdade do universo. Gente, quando você age com o sentir, segundo o seu coração, você enfrenta qualquer situação, porque você está preparado. Você está usando a sua potência para passar por aquela situação desafiadora de forma confiante. Quando a gente segue essa nossa voz interna, nós vibramos em sintonia com o que é verdadeiro para a nossa jornada, com o que é verdadeiro para nós. Isso está em sintonia com as forças universais, com as leis do Criador. E por estar em sintonia, o universo responde de acordo. Ele vai atrair experiências ou pessoas ou oportunidades alinhadas com o nosso autoconhecimento e o nosso crescimento espiritual. Portanto, gente, ter coragem não é ser arrogante ou imprudente. Pelo contrário, ter coragem é ter firmeza de caráter para assumir as consequências dos nossos atos. É assumir a responsabilidade pela nossa vida, sem acusar ninguém, sem culpar o outro pelo que acontece com a gente, sem desqualificar ninguém e sem se diminuir diante das pessoas e das situações que a vida nos apresenta somente para satisfazer os desejos das outras pessoas. Ter coragem é dizer sim, sim, não, não, como aconselhou Jesus. Exatamente, porque a ordem divina rege tudo com equilíbrio. E quando agimos com responsabilidades, com a consciência do Espírito, alinhado com a mente de Deus, com a mente do universo, essa harmonia se manifesta ao nosso redor. Jesus nos deu um exemplo perfeito de coragem. Preste atenção, gente. Jesus não temeu, né, a desaprovação. Ele agiu com base na sua consciência, com base na sua conexão, né, na conexão que Jesus tinha com o todo, com o universo, com Deus. Jesus, consciente de tudo o que iria passar, em nenhum momento mostrou-se fraco, com medo, né, do que ele iria enfrentar. E sim, ele titubeou. Jesus teve momentos que demonstrou sinais de medo. E o que ele fez nesses momentos? Ele orou. Ele orou a Deus pedindo força para que ele tivesse coragem para enfrentar os desafios que estavam no caminho dele. Veja que ele não pediu para Deus livrar ele daquela situação. Ele não se diminuiu diante dos desafios, porque ele sabia que aquilo que iria passar estava alinhado com algo muito maior, algo que estava de acordo com a perfeição divina e que seria, sim, importantíssimo para o despertar da consciência da humanidade. Jesus não se diminuiu diante dos fariseus, dos publicanos. Jesus não usou de violência para impor suas ideias. Ele apenas falava e agia quando era necessário. E silenciava quando o momento pedia silêncio. Jesus agia, gente, com seu coração, com todo o amor que ele tinha. Jesus simplesmente era Jesus.
Ele teve coragem para ser ele mesmo. E ele nos deixou vários ensinamentos poderosos, né? Um deles é esse aqui, ó. Não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Não vim revogá-los, mas dar a eles pleno cumprimento. Ele sabia que a verdade precisa ser vivida, não apenas seguida cegamente. Quando Jesus disse, eu não sou deste mundo, o que ele estava dizendo era que não se deixava se influenciar pelas coisas da matéria. Ele dizia não ser desse mundo significa não deixar se envolver com a ilusão das dores e dos sofrimentos dessa experiência na matéria. Exato. E quando nós dizemos que estamos lutando contra o mundo, quando dizemos que o mundo precisa ser mudado, que está horrível, apontando o dedo para as pessoas, para os governantes, achando que o mundo está errado por culpa exclusiva das pessoas, estamos agindo de acordo com a ilusão da matéria. Não entendemos a mente de Deus, porque em tudo tem a sua perfeição. O caos, gente, é necessário para o novo surgir. É necessário existir o erro para entendermos a consciência dos nossos atos. O negativo não existiria se não houvesse o lado positivo e vice-versa. O caos, os desastres, o negativo, os erros, tudo isso é para conhecermos um outro lado, um lado muito maior, para conhecermos outros extremos e acessar de fato aquilo que ainda não temos consciência. Gente, não existe acaso em nada, né? Nem nas guerras, nem nos desastres naturais. Literalmente tudo está de acordo com a providência divina, com as leis do universo. E quando temos essa consciência, nós temos a certeza, a fé, que tudo rege conforme as leis do universo e sempre a nosso favor, a favor da humanidade, no caso. Então, gente, por que deixar o medo nos paralisar? Para que ter atitudes covardes diante da imensidão que é a vida? O que receamos escolher? Nos tornamos pequenos diante dos desafios da vida. Nos tornamos fracos, impotentes, porque deixamos a nossa mente dominar. Porque deixamos a ilusão da vida material controlar nossos comportamentos. O quanto você está pronto para seguir o seu coração? Quanta coragem você precisa para soltar o seu passado? Quanta coragem você precisa para deixar para trás aqueles melindres, aquelas mágoas, culpas? Quanta coragem você precisa para perdoar ou se auto-perdoar? O quanto você está disposto a soltar tudo isso, gente? Confiar, sim, nessa ordem divina, nessa ordem do universo, e dar os primeiros passos para olharmos internamente com coragem, né, com amor, com determinação, e colocar luz nas nossas sombras, colocar luz nas nossas crenças, naquelas crenças que limitam as nossas escolhas. Gente, não tem como a gente ser autêntico se a gente não tiver coragem. Não podemos criar uma vida de paz e harmonia se nós tivermos medo de dar o primeiro passo. Hamed, um espírito que ditou vários livros excepcionais para o médium Francisco do Espírito Santo Neto, diz o seguinte sobre a coragem, abre aspas para Hamed. Não podemos ser autênticos se não formos corajosos. Não podemos ser originais se não lançarmos mão do destemor. Não podemos amar se não corrermos riscos. Não poderemos pesquisar ou perceber a realidade se não fizermos uso da ousadia. Isso é demais, né? Olha só, perceber a realidade, né? Se não fizermos uso da ousadia. Veja que Hamed nos incentiva a seguir adiante, mas com ousadia, né, gente? Certo. Sem medo, para a gente se amar, para lidar com os riscos que a vida vai nos apresentar e ter coragem diante deles, porque viver, gente, é correr risco. Viver é correr risco. E é correndo risco que a gente vai despertar a nossa consciência espiritual. É através das experiências, né, que nós vamos dando oportunidades de despertar esse algo maior. Somente vivendo, gente, acertando e errando, né, que temos a possibilidade de enxergar a verdadeira realidade.
Precisamos ser ousados para viver. Precisamos ser ousados e fortes, ser corajosos para nos autoconhecer, sem medo do desconhecido, sem medo de enxergar a verdade, que sim, né, a verdade pode assustar. E muitas vezes ela assusta mesmo, mas ela é real. Você prefere viver na mentira, na ilusão da mentira, né? Ou se assustar, mas enxergar a verdade. Outro dia eu atendi uma pessoa que estava vivendo uma situação muito complicada para ela, né? De muito medo, de muito sofrimento, porque ela dizia que ela não aguentava mais o casamento de 30 anos, gente. 30 anos, né, numa relação. E aí eu lhe perguntei, você quer se divorciar? E ela disse, sim, claro, eu não quero mais, não dá mais, né? Eu estou me sufocando. E aí eu lhe perguntei, e por que você não se divorcia? Olha só, gente. E ela disse, eu tenho medo de viver sozinha. Olha só, medo de viver sozinha. Eu tenho medo de viver sem ninguém ao meu lado. E aí a pessoa escolhe ficar no sofrimento, né, com um relacionamento que já não está legal, por ter medo de não encontrar uma outra pessoa, ficar sozinha. Então veja como o medo paralisa. Na verdade, o que essa moça, essa senhora e outras tantas pessoas têm é medo do desconhecido, é medo do novo espaço, né, das novas possibilidades. Veja, essa pessoa estava há 30 anos no relacionamento. Ela não sabe o que é estar num relacionamento novo, né? Quem tem acesso à consciência maior sabe que ficar sozinha é também uma escolha. Então, quais crenças você tem que criou essa situação de ficar sozinha? Como seria você ter coragem para criar uma vida com alguém ao seu lado? Alguém que nutra o seu relacionamento, que os dois possam crescer. Percebem como a vida funciona? E é interessante porque tinha gente com ela, mas ela estava sozinha já, né? Pois é, e aí aquela, né, a ilusão de novo, estou acompanhada. Será? Né? Ou é de novo uma ilusão da mente, acreditando que, né, estava acompanhado com uma pessoa que já não fazia sentido para ela. Pois é, querido ouvinte, deu para você perceber que a coragem é uma força que impulsiona a vida, né? Ter coragem para fazer uma escolha, seja ela qual for, é o que vai movimentar a sua vida. A gente não pode ter medo, a gente não pode se acovardar diante da necessidade de fazer uma escolha. O que pode acontecer se eu fizer uma escolha equivocada? Me diz. Alguém limitou a quantidade de acertos e erros que você pode ter? Não, né? Interessante isso, né? Então, A gente quer fazer, e é por isso que a gente tem receio de fazer escolhas, né? De tomar atitudes. Que a gente acha que tem que fazer a escolha única na vida e a mais perfeita, a não pode escolha tem errar, que ser a certa, mas não de pode fato, ser. assim, pensa bem, o que que é certo e o que que é errado, Pois é. né? Então, a gente tem, na verdade, um manancial gigantesco, uma abundância, né? O mais sagrado da nossa vida, no sentido amplo da vida, é o nosso livre-arbítrio. A gente pode escolher à vontade, que nunca vai acabar a possibilidade de escolher de novo. Então, vamos usar isso aí sem medo, né? Com coragem para escolher e escolher e escolher novamente até a gente ter a consciência daquilo que a gente está escolhendo de fato, né? Até consciência daquilo que está escolhendo que seja contribuição para a nossa vida. E aí tem um ponto importante que, assim, junto com o livre-arbítrio, anda, assim, de mãozinha dada, a autorresponsabilidade. Então, assim, junto, livre-arbítrio e autorresponsabilidade, gente, não precisa ter medo de escolher nada. Se não, como a gente já falou, escolha, escolha, escolha quantas vezes forem necessárias para acessar a consciência maior, para você entender o que você está escolhendo e o que você está criando na sua vida, né? Sempre com autorresponsabilidade. Tudo que a gente vive é criação nossa, né? O outro se aproxima por outras leis, pela lei da afinidade, e é lógico, nós vamos nos relacionando, mas a criação é sempre nossa. A coragem, então, é uma força para se autoconhecer, se autoanalisar e encontrar suas sombras, suas imperfeições. É uma oportunidade para despertar, como eu falei, essa consciência maior, né? A consciência do ser e ser você mesmo, sem querer ser aquilo que os outros querem que você seja.
Ter coragem é uma qualidade que permite construir a paz na própria intimidade, como disse, e ser autêntico sendo você. E, ao mesmo tempo, coragem é também uma virtude que permite você vencer-se a si mesmo. É ter coragem para se melhorar e mudar tudo aquilo que precisa ser mudado, principalmente aqueles pensamentos, aqueles sentimentos, aquelas emoções que limitaram a sua vida e que estão ainda limitando. Pois bem, então a coragem é uma qualidade que permite ser verdadeiro apesar das dificuldades. Você não usa máscaras, não usa couraças da ilusão e não passa pelas adversidades da vida se escondendo. Você simplesmente enfrenta com a cabeça erguida, com certeza da perfeição divina, mas se você sente que está sem força para encontrar essa coragem, que é um recurso interno presente em todos nós, saiba que você não está sozinho, você não está sozinha. Todos nós, em algum momento, precisamos de apoio para reencontrar essa nossa coragem. A terapia pode sim ser um caminho poderoso para ajudar você a compreender seus medos, a fortalecer a sua mente e abrir novos horizontes para a sua vida. Existem várias formas de ajudar você a superar essas dificuldades e acessar essa força que já existe dentro de você, e a terapia é uma delas. Tá? E se precisar, eu e a Eliane estamos aqui para caminhar ao seu lado nesse sentido. Enfim, gente, a coragem é também uma qualidade que permite amar, apesar das decepções, porque você entende que as decepções nada mais são do que bênçãos e oportunidades para você olhar internamente, reconhecer a sua responsabilidade diante das decepções e mudar aquilo que tem que ser mudado com coragem, né? Como o Edgar disse, livre-arbítrio, todos nós temos em abundância. Então, vamos usá-los quantas vezes forem necessárias para termos a consciência do funcionamento da verdadeira vida. Fé, coragem e força são virtudes que andam juntas. A coragem é essa força que te impulsiona a seguir adiante porque você tem a certeza no Criador. Você tem a certeza que tudo segue em a ordem divina. Então, não tenha medo. Deixe essa força que existe dentro de você guiar o seu coração para seguir adiante. Não importa qual desafio esteja passando. Erga sua cabeça, olhe para frente, deixe o passado para trás, deixa as mágoas, os melindres, as culpas para trás e siga sempre em frente. Tenha coragem para sair da ilusão e enxergar além da matéria. Conecte-se com o seu eu verdadeiro e com a mente do Criador, porque o universo está repleto de infinitas possibilidades para você. Queridos, sábado que vem, 12h30, a gente está de volta aqui nos 95.7 FM da Vibe Mundial. Mas até lá, se você quiser acompanhar a gente nas redes sociais, acesse o Instagram, procura lá, @ElianeBim ou @EdgarBim. E também no YouTube, youtube.com/Bim91. E se você quiser mandar uma mensagem para a gente, consultar como funciona o nosso trabalho ou tirar alguma dúvida, você pode mandar um WhatsApp. O número da Eliane é o 11 98420 9959, 11 98420 9959, e o meu número é o 11 97563 3113, 11 97563 3113. Sábado que vem a gente tem um encontro marcado, 12h30, aqui nos 95.7 da Vibe Mundial. Um ótimo término de semana para vocês. Queridos, gratidão pela audiência. Até sábado.